que fazer quando você recebe seu exame de sangue e aparece lá que os triglicérides estão altos? O que você deve fazer na sua alimentação, na sua atividade física, mudar no seu estilo de vida para que você consiga abaixar esse número, que realmente está altamente correlacionado com todas as doenças cardiovasculares. Então quero que você fique comigo até o final desse vídeo para entender como colocar em prática coisas que você pode fazer para abaixar o seu triglicérides. Primeiro de tudo, a gente tem que começar esse vídeo aqui explicando um grande erro de como as pessoas falam aí sobre os lipídios ou as gorduras, né? Porque quando a gente fala que a pessoa come gordura, ou seja, gordura da picanha, gordura da manteiga, né? Gordura do azeite, você pensa que você está comendo gordura e que quando você olha para o seu corpo, você olha lá para a sua barriga, para o seu braço ou qualquer outra parte do seu corpo, você pensa assim, isso aqui que eu consigo pegar é gordura. Então a pessoa faz uma associação automática, e se ela não faz, alguém fala para ela de forma errônea, que você come gordura, seu corpo armazena gordura. Mas não é bem assim que funciona. E para isso eu vou ter que tentar te explicar, obviamente, de uma forma mais leiga possível para que você entenda, sem ficar aquele tanto de termo científico, sobre como funciona o nosso metabolismo. Para você entender como o nosso corpo armazena gordura, como ele utiliza gordura e como esses triglicérides ficaram altos aí no seu sangue. Então uma coisa que a gente tem que começar aqui deixando muito claro, que não é necessariamente a gordura que você come que é a gordura que vem aqui para sua barriga. Você pode muito bem não comer gordura e o seu corpo armazenar, produzir aquele excesso de energia que você comeu por estímulos metabólicos e armazenar ele em forma de gordura. Então, o que acontece, né? Que várias pessoas hoje em dia, quando comem muitos ultraprocessados, uma dieta aí rica e muito rica em açúcares, com níveis aí 10 a 20 vezes o recomendado, né? E o recomendado ele já é uma dosagem alta, então pensa a pessoa ingerir 10 a 20 vezes o recomendado. O que acontece é quando você ingere o açúcar, né? Quando você ingere, que você, mas eu não comi açúcar, você come um bolo que tem farinha branca, e a farinha branca seu corpo recebe da mesma forma, como se fosse um açúcar. Por quê? Porque você come aquilo e aí o seu corpo ele produz insulina. A insulina é um hormônio que ele tira aquele excesso de açúcar do sangue. Então quando você come alguma coisa que tem açúcar, quando você come alguma coisa que tem farinha, e você precisa tirar aquele excesso de glicose do sangue, né? Porque seu caiu lá no estômago, seu corpo começou a absorver, começou a cair na corrente sanguínea, o seu corpo vai mandando, né? Manda para os músculos para armazenar como glicogênio, né? Depois de armazenar nos músculos também armazena um pouquinho no fígado, manda um pouco de glicose para os órgãos que estão precisando e aquele excesso não pode ficar na corrente sanguínea. Por quê? Porque a glicose é tóxica, então quando passa de um certo número, aquilo ali faz muito mal, né? Você pode morrer se você tiver um excesso de glicose no seu sangue. Então, o seu corpo ele vai lá e produz muita insulina para poder tirar aquilo rapidamente da corrente sanguínea. Quando ele faz isso repetidas vezes, ele já está cheio de glicogênio muscular, né? Então, ou seja, os estoques no músculo já estão cheios, os estoques no fígado são cheios. Seu corpo começa a criar uma resistência à insulina. Essa insulina que é produzida para poder retirar a glicose do sangue. Provavelmente você já ouviu falar sobre esse ciclo metabólico que eu falei aqui, né? Comer muito açúcar, produzir insulina e por aí vai. E o que acontece aqui, porque eu estou falando sobre o açúcar num vídeo de triglicerídeos? Quando o seu corpo produz insulina, o que está acontecendo ali? A insulina é um hormônio que estimula o armazenamento de gordura no corpo. Então, como ela estimula o armazenamento de gordura no corpo, ela começa fazendo o seguinte, ela manda para o seu tecido adiposo na sua pele. Então você começa a armazenar gordura lá na sua pele, né? Aquela gordura que você consegue pegar ali embaixo, né? Consegue pegar na barriga, no braço. Então seu corpo começa a armazenar essa gordura. Começa a armazenar essa gordura de forma aí subcutânea. O seu corpo, né? Quando ele está com um excesso de produção de insulina, principalmente por alguns metabólitos, né, que são ali os resquícios das quebras da frutose, né, que é uma das moléculas do açúcar, né? A molécula do açúcar é uma molécula de frutose, uma molécula de glicose, né? Principalmente no metabolismo da frutose, né, acontece ali algumas quebras e esses metabólitos, eles estimulam também o armazenamento de gordura
visceral, ou seja, começa a estimular a gordura entre os seus órgãos, provavelmente você já ouviu falar também dessa gordura, e a gordura no fígado. Então pensa só, um órgão que é desse tamanhozinho começa a ter depósitos de gordura nele. E isso é muito prejudicial porque atrapalha todo o funcionamento do fígado. E o fígado é o que a gente chama aí de cavalo de força do corpo. Ele faz o trabalho sujo aí, né? Coração é importantíssimo, cérebro importantíssimo, mas sem fígado, seu corpo ele não funciona bem. Ele precisa do seu fígado para produzir um monte de coisa no seu organismo. Inclusive, uma delas é a produção de colesterol. 85% do seu colesterol é produzido no seu fígado. Isso mesmo, não é o colesterol que você come, que é o colesterol que sai lá no seu exame. O colesterol que sai lá no seu exame, né, 80 a 90% dele, então por isso a gente fala aproximadamente 85%, depende de uma pessoa para outra, depende do estímulo que deu, mas 80 a 90% foi produzido pelo seu próprio corpo. E quando o seu corpo ele está desregulado, ou seja, o metabolismo não está funcionando direito, tem excesso de gordura ali armazenados, de glicose, de glicogênio no fígado já está muito cheio, ele começa a apresentar problemas nas suas funções, e uma delas também é esse aumento aí do colesterol. Então, quando o seu corpo ele começa a desregular esse metabolismo, começa a armazenar essa gordura entre os órgãos, a gordura no fígado, e já está com um excesso de gordura subcutânea, que é aquela que primeiro é armazenada, né, logo embaixo da sua pele, o seu corpo começa a também transbordar essa gordura para os seus vasos sanguíneos. Então essa gordura que já ficou em excesso lá no seu tecido adiposo, os adipócitos, né, as células de gordura do tecido, né, ali da sua pele já estão cheias. Quando elas ficam cheias, elas transbordam. Elas não conseguem carregar esse excesso de gordura. E esse excesso de gordura começa a ficar na corrente sanguínea. E a corrente sanguínea, que já está com vários problemas porque sua alimentação está ruim, exemplo, quando você come muito açúcar, você está depletando também potássio. Potássio é um mineral importantíssimo para poder controlar como o seu vaso ele abre e fecha, né? Como que ele fecha, abre de acordo com a sua pressão arterial, de acordo com quantidade de sangue que precisa passar, se você está fazendo uma caminhada mais vigorosa, se você está parado, se você exigiu fisicamente ali, se você está dormindo, se você está acordado. Seu vaso ele precisa de aumentar o calibre e diminuir o calibre. Quando você tem depressão de potássio, o vaso não consegue relaxar mais, ou seja, ele sempre fica rígido. E aí o sangue começa a ter dificuldade de passar, ou seja, aumentou ali a pressão arterial, porque tem que ter uma pressão grande para passar num vaso pequenininho. E aí quando você tem um monte de gordura no seu sangue, os seus vasos sanguíneos começam a ter algumas partes que começam a acumular essas gorduras, né? Aquelas placas de gordura nos seus vasos sanguíneos. E aí, o vaso já está duro, já tem uma placa lá no seu tecido, né? No seu vaso sanguíneo. Quando você precisa exigir um pouco mais da sua atividade, né? Porque você levantou rápido de uma cadeira, foi pegar alguma mala, precisou correr ali rapidinho para poder pegar o ônibus, ou então foi fazer uma caminhada no final de semana porque você está achando que você está muito sedentário, precisou aumentar o fluxo sanguíneo aqui, não conseguiu, tem uma placa, o sangue fica preso aqui, né? E aí muitas vezes isso é o fruto de um infarto, né? Falei de uma forma bem leiga e resumida aqui, mas uma das formas de como pode acontecer o infarto do miocárdio, né? Então, seu coração ele bombeia ali o sangue, enfim, o sistema metabólico todo desregulado. Você está com as veias entupidas de gordura e aí bloqueia a passagem e seu coração ele trava. Então, como que a gente começa a regular isso? Ou seja, você já está com gordura no tecido adiposo, você já está com gordura entre os órgãos, gordura no fígado, seu estoque de glicogênio muscular está cheio, estoque no fígado cheio, provavelmente você está com colesterol alto também, você está com pressão alta, né? Você já está aí com uma síndrome metabólica. E a síndrome metabólica é quando atinge esse tanto de doença aí ao mesmo tempo, né? Hipercolesterolemia, triglicérides alto, pressão alta, diabetes. Então, é importante você começar a ajustar. Ah, eu não tenho essas outras doenças, só o triglicérides alto. Posso estar comendo muita gordura? A gente começa a entrar também aí em tipos de gorduras diferentes. E o grande problema de falar assim, que eu comecei falando no vídeo, come gordura, é a gordura que para aqui, porque as pessoas acham que as gorduras são todas iguais. E elas não são. Existem gorduras que são essenciais para o funcionamento do nosso organismo. Então, por exemplo, se você come a gordura lá do peixe, né, que é o famoso aí óleo de peixe, essa gordura vai quase que direto para o seu cérebro, para o seu coração, ajudar no seu sistema cognitivo, no seu sistema cardiovascular. O que é tão importante, né?
esse ácido graxo, que ele já cai direto no funcionamento aí dos órgãos do nosso corpo. Em compensação, se você come uma margarina, que é uma gordura hidrogenada, né? Então tem molécula de gordura e adicionou ali uma outra molécula nela para deixar ela mais estável, para poder ficar ali anos na prateleira e nunca estragar, assim como também os óleos vegetais, que são realizados através de processos químicos na indústria, né? Óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola, todos esses tipos de gorduras, né, como a margarina e esses óleos vegetais, eles são altamente oxidativos no nosso corpo. O que é isso? Quando ele entra na nossa corrente sanguínea, quando ele entra no nosso corpo, ele facilita muito ele ser oxidado e ficar parado ali nas paredes dos vasos sanguíneos, assim como eu expliquei também as placas de gordura lá dos triglicéridos. Então, enquanto uma gordura, que é chamada de gordura boa, ela ajuda no funcionamento do seu coração e do seu cérebro, a gordura ruim, ela simplesmente vai direto ali para atrapalhar o funcionamento dos seus vasos sanguíneos. Então, saiba que as gorduras não são todas iguais. Existem sim as gorduras boas e as gorduras ruins. Então, como saber isso? Eu quero que você pense que as gorduras boas, elas são as que sempre existiram. As que sempre existiram na natureza, que você retira ela quase que naturalmente, ou numa forma de uma prensa, ou extrato a frio, ou com remoção. Então, se você pegar uma carne, seja carne de porco ou carne de boi, você está vendo aquela gordura ali. Aquela gordura faz mal? Provavelmente não. É uma gordura que tem alto valor biológico, que ela vai ajudar seu corpo a funcionar bem, ela vai ajudar na sua produção hormonal, ela vai te deixar muito saciado. Então você comer aquela gordura naquele estado ali, né, comer a gordura da carne junto com a proteína, é uma coisa muito boa para você. Da mesma coisa com a manteiga, né? A manteiga veio do leite, então também tem coisas boas ali no leite. Então você comer a manteiga, assim como comemos manteiga há milhares de anos, não é isso que vai fazer mal. Não é isso que vai fazer os seus triglicéridos aumentar. Obviamente, se você já está com o seu sistema metabólico todo desregulado, e aí sim, você já está com triglicéridos alto, colesterol alto, pressão alta, diabetes, quase qualquer coisa que você fizer ali, você está te colocando mais lenha na fogueira. Então, não adianta você falar assim, o Pedro falou que eu posso comer a gordura aqui da picanha, porque esse não é o problema. Aí come a gordura da picanha, junto com batata frita, junto com um copão de refrigerante, junto com um pote de sorvete de sobremesa. É lógico, não é a gordura que está sendo o problema, é o conjunto todo que está sendo o problema. Então, quando eu falo que a gordura não tem problema, você precisa retirar todas as outras porcarias que eu citei aqui. Então, você pode comer a gordura da carne? Pode. Você pode comer a gordura da manteiga? Pode. Você pode comer a gordura do azeite, que é diferente dos óleos vegetais, que são todos produzidos através de processos químicos na indústria. O azeite é uma prensa ali do caroço, você retira o azeite. O óleo de coco, mesma coisa, é um processo ali de raspagem e prensagem a frio. Então, óleo de coco, o azeite de oliva, fazem extremamente bem para a nossa saúde. Mas se você pegar o azeite e encher no seu prato de macarrão, é óbvio que isso não vai te fazer bem, porque você está comendo um prato de macarrão. É a mesma coisa de falar mal da carne lá do hambúrguer, porque seja uma carne boa, né? Basicamente uma carne, só uma carne moída, prensada ali, que fez a carne do hambúrguer. Aí você fala que a carne faz mal, só que você está comendo com um hambúrguer cheio de molho, de sódio, que inclusive vários desses molhos também têm açúcar, o pão tem a farinha, e aí fala que a carne faz mal. Então não, você tem que entender que o que eu estou falando aqui é que se você colocar azeite nos seus vegetais, essa gordura é ótima. Se você comer ali as castanhas, você está ingerindo ácidos graxos que são excelentes para o nosso corpo, né? Que são os lipídios, que são aí as gorduras. Se você comer a carne do porco junto com a gordura do porco, ou a carne do boi junto com a gordura do boi, não vai ser o problema. Agora, o que a gente precisa aqui é começar a separar os ultraprocessados, que vêm cheio de coisas que fazem mal para o nosso organismo, separar o açúcar e a farinha, que causam todo esse problema metabólico no nosso organismo, que estimulam o armazenamento de gordura nos tecidos, entre os órgãos, no fígado e no seu sangue. E quando você começa a retirar esse açúcar, retirar a farinha, retirar o refrigerante, retirar o doce, o bolo, o chocolate, você vai diminuir o seu triglicérides. E aí você vai poder comer as comidas naturais que sempre existiram aí na natureza. E se elas tiverem as gorduras, como o caso das castanhas, não tem problema nenhum. Se elas tiverem gordura, como o caso aí das carnes de porco ou de boi, não tem problema nenhum. Por quê? Porque você já tirou as coisas que estão fazendo mal. Então, é importantíssimo você ter essa consciência, porque quando você vai num médico e aí seu triglicérido está alto, a maioria dos médicos, infelizmente, a primeira coisa que eles fazem é
toma esse remédio aqui. A pessoa está com um estilo de vida péssimo. E aí, ele trata o exame. Tratar o exame é, seu exame deu alterado, toma esse remédio para melhorar seu exame. Só que ele não está tratando o paciente. Por quê? Porque o paciente está dormindo mal, está comendo mal, está sedentário. E aí, ele está só tomando um remédio que vai mascarar por um tempo, tem um monte de efeito colateral. A pessoa vai continuar com um estilo de vida ruim, até daqui a pouco aquele remédio não ser suficiente mais. E aí precisa de outro, e de outro, e de outro. Aí a pessoa está tomando 4 remédios, um para pressão, para colesterol, para triglicéridos, um para diabetes, um para dormir, um para depressão, um para ansiedade. É o que muitas pessoas hoje estão vivendo. Uma sequência de remédios para um monte de coisa, sendo que a raiz do problema está ali claramente escancarada no estilo de vida dela. Então, quando você vê lá o triglicérides alto no seu exame, eu quero que você reflita se o seu estilo de vida está com essas coisas aqui que eu falei. Está fazendo atividade física, que ajuda em muitas coisas no seu sistema cardiovascular, que ajuda em muitas coisas no seu sistema cognitivo, que faz com que você consiga utilizar melhor essa gordura que está como fonte de energia lá disposta para você no seu tecido adiposo. Você está dormindo bem ou está dormindo mal? Dormir mal faz com que o seu corpo fique com resistência à insulina também. Então lembra lá da insulina que eu falei, tudo que ela provoca chegando lá no triglicérides. Então não adianta nada, seu estilo de vida tá ruim e você só preocupar com o resultado do exame e querer tomar um remédio. Para resolver o problema do triglicérides, tem que resolver o problema no estilo de vida. E aí, mudando o estilo de vida, tenho certeza que o resultado do seu exame vai melhorar. Você vai abaixar o peso corporal, porque você vai olhar lá, aquele peso que você olha lá na balança, ele também vai diminuir, né? Não só o resultado do exame, mas o seu peso corporal. E aí você vai ter vários benefícios quando você melhorar o estilo de vida, porque você vai melhorar seu humor, você vai aumentar a sua disposição, você vai dormir melhor. Então, muda seu estilo de vida que você vai ver o tanto de coisa que vai acompanhar. Eu quero que você comente aqui embaixo como está o seu triglicérides, se você já tomou remédio ou não. Eu quero que você compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você conhece que pode ter triglicérides altos, ou está preocupada com esse resultado que apareceu no exame dela. E eu vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre a saúde no coração, tá bom? Espero você lá. Até mais.